aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, tá? Livro de Provérbios, capítulo de número 23, versículo de número 7. Vou estar lendo apenas o versículo de número 7. Depois nós vamos estar migrando para livro de Números, capítulo de número 13, vou estar lendo alguns versículos. E diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 23, 7. Porque mude a sua mente, mude a sua vida. A partir do momento que você muda a sua mentalidade, a sua vida é transformada. A autora desta Bíblia, minha xará, Joyce Meyer, ela vai fazer uma adaptação aqui nesse versículo, na qual ela vai dizer assim, ó: da forma como eu penso em meu coração, assim eu sou. A maneira que você pensa ao teu respeito, assim você é. Aleluia. Vamos estar indo para o livro de Números. Amém? Números, capítulo de número 13. Moisés envia os 12 homens para espiar a terra de Canaã. Amém? E diz assim o versículo 18: veja como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, pouco ou muito. Versículo 20: qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Aqueles eram os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Lebo-Amate. Versículo 23. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual 2 homens deles trouxeram sobre uma verga, como também romãs e figos. Amém? Versículo 24. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol, que significa cacho. Aleluia. Por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. 26. Caminharam, chegaram até Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhe contas e mostraram-lhe o fruto da terra. Até aí tudo bem. No versículo 27, relataram a Moisés: fomos da terra que nos encaixes, verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes, muitos grandes, também vimos ali filhos de Anak, de grande estrutura e coragem. Eu quero dar uma pausa aqui nesse versículo, que o que me chamou a atenção foi a palavra porém. E eu também quero falar a respeito da palavrinha que é tão pequenininha, que fala mas e se? Porque quando estamos diante de algo que o Senhor tem prometido para nós, o inimigo das nossas almas, ele entra na nossa mente, ele atua na nossa mente, ele tenta entrar e ele coloca palavras de dúvida no nosso coração, e ele tende a começar exatamente assim: porém, e se? Mas. E foram palavrinhas pequenas que me chamaram muita atenção, porque, como falamos aqui, da forma que nós imaginamos que somos, assim nós somos. E eu quero te fazer uma reflexão contigo na noite desse dia, para você fazer uma pergunta a você mesmo. E eu quero perguntar se você já desistiu de algo, se já teve algo na sua vida que você almejou e você desistiu, você simplesmente deixou para trás. Você pensou na possibilidade, mas não deu para poder colocar em execução naquele momento. Talvez os gigantes eram tão grandes que causaram medo em você, te amedrontaram de maneira que te fez recuar. Porque a Bíblia vai dizer que o que mais chamou a atenção a eles ali, naquele momento de expiação, de conhecimento da terra, era a altura do povo. Eles se depararam com, não somente com as benevolências, os benefícios que a terra tinha,
para oferecer. Assim como os cachos de uvas eram grandes, como as romãs eram grandes, o fruto da terra eram frutos grandes, eles precisavam de ajuda para poder. Assim também eram os homens que habitavam naquela terra. Eram homens gigantes. A terra era maravilhosa. A terra manava leite e mel. A terra era próspera. Imagina só, você fazendo parte de uma nação que se encontrava cativa, 400 anos cativa no Egito, e debaixo de uma promessa, porque a Bíblia vai dizer que o povo começou a ser afligido, o povo começou a ser oprimido, os seus filhos começaram a ser mortos pelo faraó, e você, diante daquela situação, você começa a orar, você começa a pedir ao Senhor que levantasse um libertador para que você pudesse então desfrutar da promessa que você seria tirado daquele lugar, da promessa que você seria levado a uma nação onde você teria o teu território, onde você teria aquilo que o Senhor havia prometido para você. E nós estamos diante de uma palavra, de uma nação que pôde, aleluia, desfrutar do cumprimento da promessa, das maravilhas do Senhor. A palavra de Deus vai dizer então que aquele povo foi cativo, mas o Senhor levantou um libertador. E num tempo determinado aquele homem se dirigiu ao Egito, aleluia, e através da mão do Senhor, com a mão do Senhor, o Espírito do Senhor era com ele, aleluia, e através do poder de Deus, aquele homem levou aquele povo para fora do Egito, assim como Deus havia falado que seria, porque nós servimos a um Deus que cumpre a sua palavra, um Deus que vela pela sua palavra, um Deus que não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa, mas um Deus que também fez com que o povo pudesse presenciar, não somente o povo do Egito, mas o povo de Israel puderam presenciar ali o momento das 10 pragas do Egito. Eu começo a pensar que aquilo ali não foi somente para punir o povo do Egito, mas foi para que o povo de Israel, que estava com a mente cativa, pudesse conhecer o Deus que estava resgatando eles. As maravilhas que foram realizadas, porque o Senhor era Deus, Ele era o grande eu sou. Ele não estava aparente através de imagens, de escultura. Ele era o Deus invisível, o grande eu sou, o que falou e o que cumpriu. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele povo saiu do Egito, e no caminho ao deserto, pouco tempo de caminhada, o povo pôde também, aleluia, experimentar das maravilhas do Senhor. O mar se abriu, o povo passou, coluna de fogo cobria, aquecia, guardava o povo durante a noite. Uma nuvem, aleluia, uma coluna, uma nuvem guardava o povo do sol escaldante do deserto durante o dia. Quando faltava a água saía da rocha. Quando faltava comida, maná descia do céu. Quando o povo pediu carne, o Senhor enviava. Então, em nenhum momento Deus deixou aquele povo perecendo. Em nenhum momento Deus permitiu que o povo vivesse um tempo de escassez no deserto. Mas estamos diante de um povo, aleluia, de duro coração. Um povo que ainda se encontrava com a mente cativa. Um povo que no seu íntimo, dentro de si, ainda tinha uma mente antiga. Uma mente cativa, uma mente murmuradora. Uma mente que sempre levantava questionamentos. E se, porém, é mais? Então eu quero chamar a nossa atenção na noite desse dia para uma palavra de reflexão. Uma palavra que pode parecer dura, mas é uma palavra que vai causar alimentação na minha e na sua vida. Porque se nós continuarmos com o entendimento de uma nação que murmura, de um povo que não acredita, aleluia, nos feitos do Senhor, nós seremos semelhantes a esse povo que pereceu no deserto. Nós seremos semelhantes aos 10 espias que, diante de tudo aquilo que vislumbraram, diante de tudo aquilo que eles testemunharam, eles inflamaram, aleluia, os benefícios, as bênçãos, as maravilhas do Senhor. Então eu quero chamar a minha e a sua atenção na noite desse dia, para que a nossa mente venha a ser liberta do cativeiro da murmuração, liberta do cativeiro aonde uma palavra de interrogação surge quando o Senhor falou que vai fazer.
Ele falou que vai cumprir na minha e na sua vida. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que aquele povo passou ali um período de 40 dias naquela terra. E durante esses 40 dias, eles testemunharam muitas coisas. E a Bíblia vai falar que eles retornaram, aleluia, até Moisés. E Moisés, ele estava interessado, aleluia, no relato que eles tinham para poder dar ao profeta, aleluia. O relato que eles tinham para dar diante, aleluia, da nação, de tudo que eles testemunharam. Mas o que me chama a atenção é que quando eles chegam diante de Moisés para poder dar o seu relato, a Bíblia vai dizer que toda a nação estava presente. Então, isso é algo que me chama a atenção. Eu e você precisamos ter cuidado com aquilo que nós vamos falar, porque tanto quanto o posicionamento de Caleb e de Josué, se eu estou diante de algo e eu abençoo, eu tenho um comportamento de vitória, um comportamento de fé, um comportamento onde eu aniquilo, eu anulo a incredulidade, eu vou naturalmente ativar aqueles que estão ao meu redor. Mas a Bíblia vai dizer que os 10 espias tiveram um comportamento negativo, um comportamento onde eles começaram a falar mais, aleluia, do que para eles era um empecilho, do que para eles era impossível. E eles começaram então a inflamar os corações daqueles que estavam ao seu redor. Seguido do porém, ele vai falar no versículo 29, os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitavam na montanha, os cananeus habitavam junto ao mar e ao lado da ribeira do Jordão. E então Caleb fez calar o povo. Mas eu quero chamar a atenção o que vem depois, versículo 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra este povo, porque é mais forte do que nós. A partir do momento que eles deixaram essa palavra diante daquele povo, eles falaram que o povo era maior do que o Deus libertador, o Deus que havia os tirado do Egito, o Deus que havia realizado maravilhas no meio daquele povo, o Deus que não permitiu que a escassez nos alcançasse, o Deus que guardou muitas famílias enquanto muitas foram levadas, muitos filhos foram mortos. Eu acredito que assim como Deus fez, a Bíblia não vai relatar, mas eu acredito que naquele tempo, aonde o rei faraó do Egito estava matando crianças, o comportamento, o posicionamento daquelas mulheres, aleluia, não vieram somente por vir. O posicionamento daquelas mulheres que estavam fazendo parte das hebreias, ele não veio só por vir. Havia um povo que estava clamando, havia um povo que clamava por salvação, havia um povo que clamava pelos seus filhos. Eu creio que aquelas mulheres hebreias que estavam para parir, estavam clamando, porque sabiam que havia uma palavra, um decreto de morte sobre a vida dos seus filhos. E assim como foi na vida de Joquebede, eu creio que através do posicionamento daquelas mulheres, muitas crianças foram salvas. Então tinha um povo que orava, tinha um povo que buscava. E não é diferente na minha e na sua vida nos dias de hoje. Nós estamos diante de um povo. Tinha um povo diferente, mas também tinha um povo que olhava para as circunstâncias e colocava palavras de derrota em tudo aquilo que o Senhor tinha prometido. A Bíblia vai dizer que eles inflamaram a terra e tinham espiado, e eles ousaram falar que eram como gafanhotos, aleluia, aos olhos dos habitantes da terra de Canaã. Como você se vê, assim você é. Como você se vê na noite desse dia? Como você se vê diante do processo que você está passando? Como você se vê? A palavra de Deus vai dizer que Gideão se via como o menor da sua casa. Mas o Senhor falou para ele: ei, Gideão, eu sou contigo. Deus tem uma palavra para mim, para a sua vida na noite desse dia. O Senhor é contigo. Então, independente do vale que você esteja atravessando, é natural. Nós somos seres naturais, nós vamos chorar. Vai ter momento em que o desespero pode bater a porta, vai acontecer. Quantas lágrimas não foram derramadas no oculto, mas o Senhor colheu todas as suas lágrimas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não te chamou por cauda, Deus te chamou por cabeça. Aleluia. Esse processo não é para nos matar. Esse processo é para
o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida, porque o sal tempera. Aleluia, a luz apaga as trevas. O servo do Senhor é um diferencial aonde o Senhor enviar. E abrindo um parênteses aqui, para falar um pouquinho de 2025, que ano difícil. Mas eu lembro que eu estava na mesa agora no final do ano com os nossos pastores, a gente estava em reunião, e eu falei, é natural lembrarmos das lágrimas, lembrarmos das dores, mas o Senhor, Ele quer que nós lembremos do milagre. Pouco antes de começar a ministrar a palavra, eu estava me lembrando de dias, meses, anos que nós oramos aqui de joelhos nesses bancos, pedindo a Deus para que nós pudéssemos desfrutar das manifestações, dos milagres, aleluia. Não vivêssemos somente das histórias do passado, não vivêssemos somente daquilo que nós líamos, porque sabemos que servimos a um Deus que cura coxo, aleluia, que levanta o paralítico, que faz o cego enxergar, que faz o mundo falar e o surdo ouvir, aleluia. E nós estávamos vivendo de testemunhos antigos, e nós oramos aqui em campanhas e campanhas de oração, pedindo ao Senhor que nós testemunhássemos de milagres que entrassem por essas portas. E como foi difícil o ano de 2025. Mas hoje nós podemos aqui enumerar vários testemunhos, várias situações que aconteceram aqui dentro dessa igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu ouso dizer que esse tempo começou na vida da diaconisa Raquel. Aleluia! E através da oração nós podemos ver tantos milagres acontecerem. É tanto da bondade de Deus. Aleluia! Deus cura câncer. Aleluia! Deus cura câncer, Deus cura mioma. Nós temos a nossa intercessora, aleluia, que está à frente de um ministério. Ela é um milagre. Aleluia! Eu e você somos um milagre. Aleluia! Nós temos os feitos que aconteceram na vida da minha mãe. Esse ano eu já falei aqui, passamos pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor estava conosco. Eu lembro que na virada do ano de 2024 para 2025 a minha mãe se encontrava muito bem. Bem forte, saudável, gordinha. Mas a chave virou de março para abril. E ela começou a passar mal no começo escondida, depois começou a falar das azias. E do nada a gente se viu indo fazer um exame com a minha mãe, do exame correndo para o Rocha Faria, minha irmã no trabalho, eu na clínica. Ela correu, foi para o hospital. E de lá nós estamos vivenciando hospital e hospital, dia após dia. E não foi só esse processo, como alguns sabem, eu também estava vivendo um processo no meu casamento. E eu tinha começado a trabalhar em janeiro, 4 anos sem trabalhar, o Senhor abriu uma porta de escape. E eu comecei a trabalhar, vivenciando esse cenário. Minha irmã lá com os processos dela, eu com os meus processos, nós com os processos da minha mãe. E foi um ano muito difícil. Mas, glória a Deus, nós vencemos o câncer. Glória a Deus, nós vencemos o câncer. Glória a Deus, nós vencemos o câncer. E glória a Deus, a filha foi vencida. Aleluia. Ela está saudável para a glória de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus, porque alguns meses atrás eu acreditava que não era possível. Glória a Deus que não foi só o meu casamento, foram outros casamentos que foram restaurados nesse ano. Não é verdade? Glória a Deus por isso, porque nós vivemos um tempo onde a bênção vinha e a gente pediu oportunidade para dar contenção de graça. Só que a verdade é que o tempo foi passando e a gente foi esquecendo, foi ficando para lá. Às vezes a gente até conta uma bênção no status do WhatsApp. Aleluia. Mas nesse momento de comunhão é muito difícil. Muitas das vezes a gente pediu oportunidade para contar a bênção. Glória a Deus, a filha da diaconisa Madalena passou no vale da sombra da morte. Mas glória a Deus, ela está de pé. Ela está de pé. A diaconisa Madalena está de pé. Aleluia. O Padalaisa está de pé.
desse testemunho vão nascer aqui na igreja. Eu creio que aqueles que se sentem constrangidos de contar vão relatar as maravilhas e os feitos do Senhor. Porque o Senhor esperava isso dos 12 espias. Não era para guardar para si, era para declarar. Ei, não é para guardar para você, é para declarar. É para declarar o que você tem declarado por onde você passa. Você anda triste, cabisbaixo, ou você anda grato? Mais um dia, não foi dessa vez. Eu estou vencendo, eu venci. Cristo falou que comigo vai, então eu irei. E glória a Deus. Para encerrar, o Senhor me deu uma palavra, dia 31 de janeiro, de dezembro, e eu compartilhei com algumas pessoas, coloquei até no chat. Deus falou comigo assim: esse será o ano do meu governo na sua vida. O ano onde, assim como eu fiz quando criei Adão, aleluia, estabeleci, falei, eu te estabeleço sobre os peixes, ei, nomeai os animais. Eu te dei uma palavra, eu te criei para você dominar, eu te criei para você conquistar, ei, eu te criei para dominar, eu te criei para conquistar, aleluia. Toda mente encarcerada seja liberta na noite desse dia, toda mente apodrecida seja renascida pelo Espírito Santo. Ei, você jovem, que não sabe o que vai ser amanhã, o Senhor te criou para dominar. Tira o espírito do medo e deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir. Aleluia. E o Senhor me deu essa palavra no dia 31. Minha irmã estava viajando com a família, eu e meu esposo estávamos em casa e fomos almoçar na minha mãe. Chegando lá, almoçamos, Sarinha brincou, Xé brincou e fomos para casa. Estava muito sol, estava calor. Quando chegamos em casa, eu tomei um banho, dei um banho na Sara, Thiago e Esther deitaram na nossa cama e eu deitei na cama da Esther junto com a Sarinha e dormi. Eu estava muito cansada do plantão e dormi. E eu acordei com a Sara tremendo em cima de mim. E eu não sabia o que era. Na hora foi um susto terrível. E a Sara estava se debatendo, tremendo. E quando eu vi aquela situação, ela olhando para mim, com o bracinho apoiado assim em cima de mim, ela se batia tremendo. E na hora eu, Sara, comecei a chamar ela, e a Sara não respondia. Daqui a pouco a crise passou, mas a Sara não respondia. A Sara ficou semelhante a uma pessoa quando tem um AVC, o cérebro morre e a pessoa não responde. Ela ficou o que a gente chama de letárgica. Ela não respondia, ela não falava. E eu fiquei, Sara, fala com a mamãe, Sara, fala com a mamãe, chorando, gritando, o Thiago entrou em desespero. Ele não sabia o que fazer. Eu falei, vai pegar o carro. E ele foi pegar o carro correndo, eu botei o que dava na bolsa. E aí a gente, na hora, saiu de casa correndo, desesperado. O Thiago, ele dirigiu pela Taquaral, desesperado. Na hora a gente não pensou em nada. E eu coloquei ela de lado e ela apagava e voltava. Apagava e voltava. Foi a pior cena da minha vida. E eu orando o Salmo 23, e eu falando, chorando, eu falei, Senhor, ela é tua antes de ser minha, mas devolve a minha filha, o Senhor tem uma promessa. O Senhor trouxe ela com uma palavra de restauração. Devolve a minha filha, e eu chamava ela. E eu cheguei naquele lugar chorando, desesperada, porque eu sou mãe. E quando eu cheguei lá, eu levei ela para a triagem, eu, Thiago, Esther, a gente estava muito nervoso. A menina começou a verificar os sinais dela, ela estava acordada, mas ela não falava. Ela emitia sons, era como se ela balbuciava, não conseguia sair do som. E ali a gente pegou ela, verificou os sinais, ela estava com febre, foi para a médica avaliou, da avaliação da médica passou uma bateria de exames. E durante o período que ela já estava quase entrando no sono, ela foi voltando assim. E ela começou a falar, aos pouquinhos. Os pastores estavam longe e vieram encontrar com a gente. Você pode glorificar Deus pela vida dos nossos pastores? Porque eles são sempre socorro presente na hora da angústia. Deixaram até uma palavra para mim lá no hospital. Ama o amigo, né? Ama o amigo e na hora da angústia nasce um irmão. E é verdade, é desse jeito.
E graças a Deus eu saí com a minha filha daquele lugar andando, falando para a glória de Deus, sem nenhuma sequela. E eu creio que isso foi uma experiência para que a minha casa seja alcançada. Porque nós precisamos ver Deus em tudo, até no momento difícil. Mas eu quero te dizer na noite desse dia que quando o céu libera uma palavra, porque o céu me liberou uma palavra no dia 31. Quando o céu libera uma palavra, o diabo se levanta para tentar te derrubar. O diabo se levanta para desconstruir as promessas de Deus, para desfazer o que o Senhor já prometeu que você seria, para desfazer a identidade que Ele tem na minha e na sua vida. Então eu quero te pedir em nome de Jesus, se coloque de pé. Autorização dos nossos pastores. Você se vê como Josué e Caleb. Você se vê, aleluia, fraco. Deus quer te livrar na noite desse dia de pensamentos apodrecidos. Deus quer que você mude a sua mente para que a sua vida seja transformada. Aleluia. Mas você precisa agir. Você precisa agir. A palavra oração, ela fala de orar com ação. É necessário que haja movimento. É necessário que haja ação. É necessário que coloquemos em prática, aleluia, aquilo que o Senhor já nos deu por herança. Aleluia. Eu comecei o ano de 2025 com pouca fé, porque eu era uma mulher que eu ousava falar que eu não acreditava na cura do câncer. Eu era uma mulher que experimentava viver vários testemunhos dentro do hospital, no local onde eu trabalhava, ver várias pessoas sendo levadas, principalmente até pelo câncer que começa de mama ou de estômago. O Senhor me fez passar esse ano para poder testemunhar que Ele é Deus que faz. Não importa